Olá todo mundo, prazer, meu nome é William, eu sou pesquisador assistente no Laboratório de Física de Plasmas da Universidade de Brasília e também sou professor de Física. E hoje a gente vai falar de um tema super importante que é sobre as viagens espaciais, que são os desafios e as fronteiras, além de falar um pouco também da exploração do planeta vermelho. Por que a gente tem que explorar Marte, né? Quatro motivos são os grandes principais. O grande primeiro é a colonização do sistema solar, tá? O ser humano sempre foi muito explorador. Desde quando nós éramos caçadores-coletores, durante as grandes navegações, nós gostamos de explorar terras no geral. Então, por que não, agora que o nosso planeta está majoritariamente dominado, por que não expandimos isso para planetas, certo? E por que não o nosso vizinho, o grande planeta vermelho, Marte? O segundo motivo é a busca por formas de vida, tá? A gente quer muito responder, né, um dos grandes questionamentos da humanidade é se estamos sozinhos na imensidão do cosmos ou não. E buscando responder essa pergunta, é interessante procurar onde a gente tem mais fácil acesso, que é justamente da nossa vizinhança. E já existem evidências de que formas de vida existem lá e é bem interessante. Outro motivo é o avanço da tecnologia na própria Terra. As pesquisas da exploração marciana, da viagem espacial, impactam diretamente a nossa vida social e tanto em questão de qualidade de vida, quanto qualidade de conforto, sociabilidade e também percepção humana, percepção intelectual, como nós percebemos o universo à nossa volta. E claro, porque um pouco não de curiosidade humana, né? Nós somos pessoas que sempre nos questionamos muito. Desde os gregos, estamos sempre nos questionando sobre a realidade e tudo que há à nossa volta. Então, isso é uma das grandes essências humanas. Os desafios tecnológicos que temos que enfrentar para que consigamos alcançar esse objetivo. O grande problema é justamente o transporte interplanetário. Chegar em Marte é custoso, afinal estamos bem distante do planeta. Para vocês terem uma noção da distância e da escala que estamos no sistema solar, imagine o seguinte, imagine que o Sol ele simplesmente desapareça nesse instante. Nós só perceberemos que ele desapareceu daqui a 8 minutos. Em relação a Marte, seria muito menos que isso, mesmo viajando na velocidade da luz, mas ainda seria um tempo grande. Então, por conta dessa distância, nós precisamos investir em tecnologia de transporte interplanetário. E quais são elas? A grande candidata do transporte planetário é justamente a propulsão elétrica, nós temos também a propulsão química, que é a mais clássica, né, que age na Terra com propulsão de mísseis, de jatos, etc. Além disso, nós temos que lidar também com o problema da comunicação. O fato de que, quando nós nos comunicamos, até mesmo na Terra, a imagem não chega de maneira instantânea. Então, quanto mais aumentamos a distância, mais difícil fica, mais demorado fica com que a comunicação chegue até o receptor. Outra coisa também, a autonomia das tripulações. Não dá para enviar pessoas e seres humanos para o céu, para o espaço e para o infinito se nós não cuidarmos dela. O que é um grande desafio. Afinal, nós queremos que nossos cientistas e pessoas que vão, nossos grandes exploradores, sobrevivam num ambiente tão hostil que é um ambiente espacial. Outro grande desafio tecnológico é a radiação em clima espacial. A radiação lá em cima é 200 e 300 vezes maior do que é na Terra. Então, componentes eletrônicos que estamos acostumados na Terra, como os capacitores, indutores, transistores e tudo mais, que formam o grande arcabouço das nossas TVs, do nosso dia a dia, não funcionariam no extremo vácuo e no ambiente hostil que é o espaço. Então é preciso fazer com que essa pesquisa aconteça e que cada vez consigamos nos blindar mais contra isso. Além do mais, tem também os desafios biológicos, tá? Porque, afinal, existe um fator que eu amo, esse fator é o fator tripa, tá? O fator humano, pois o ser humano é um animal que cresceu e se desenvolveu na Terra. Então estamos adaptados ao clima ambiente e perigos terrestres, terranos. O que isso não vai acontecer à medida que nós saímos do planeta. Um grande exemplo disso é quando o ser humano trabalha por longos períodos de tempo em ambiente de microgravidade. Astronautas geralmente perdem densidade óssea e acabam tendo doenças ósseas quando retornam à Terra por conta dos efeitos da microgravidade que acontecem em ambientes espaciais. Além do mais, a atmosfera marciana ela é completamente hostil. Nós, seres humanos, usamos um gás praticamente de nitrogênio, oxigênio, entre outros gases que compõem o nosso ar atmosférico. Lá, a atmosfera é basicamente
predominantemente gás carbônico e muito mais finas, cerca de 100 vezes mais finas que a atmosfera terrestre. Isso traz diversos desafios, não só tecnológicos, como também biológicos. Um dos tecnológicos que podemos citar e vamos ver são os voos com hélice, que a Ingenuity, que a gente vai falar daqui a pouco, acabou mostrando que é bem possível. Outra coisa muito importante é a ausência de campo magnético. A ausência do campo magnético terrestre vai fazer com que o planeta não tenha um escudo contra partículas ionizantes e tudo que é radiação provinda do cosmos. Isso faz com que seja um ambiente muito hostil para a vida humana. Então, nós são os desafios biológicos que temos que ultrapassar, mas é bem interessante que nós consigamos, e é bem possível que consigamos, tá? Tem muita pesquisa rolando nisso. E são os grandes desafios que temos que enfrentar para que um dia nós possamos colonizar o planeta vermelho. E até agora, o que nós fizemos nessa exploração e nesse grande objetivo que é explorar Marte? Basicamente, as duas primeiras missões que pousaram em Marte foram enviadas pela NASA, que é a Viking 1 e 2. Elas tiveram basicamente como o objetivo de mostrar que é possível pousar em Marte, além de fazer as primeiras prospecções, tanto geológicas quanto atmosféricas, do planeta vermelho. Então, eles fizeram as primeiras análises da atmosfera do planeta, mostraram os primeiros minerais, as primeiras rochas, e essa análise permitiu a continuidade em outras missões, como por exemplo a Opportunity. A Opportunity foi uma missão super importante porque ela foi a primeira missão feita por um rover, tá? Ela não foi a primeira missão feita por um rover, mas ela foi utilizado o rover, que demonstrou que partículas de águas e materiais biológicos existiam em Marte. Então, mostrava que no passado distante, Marte já possuiu água, seja no estado líquido ou no estado sólido. Mas é muito importante, pois a água é um dos grandes fatores para que nós encontremos vida. A Curiosity foi a segunda missão com esse mesmo objetivo, tá? Ela foi uma consequência direta da Opportunity. E com o simples objetivo, a Curiosity, ela tinha um objetivo de mostrar para nós que sim, Marte tinha as condições de vida semelhantes à da Terra e que poderia abarcar material biológico. E de fato, essa missão ainda está rolando, tá? Curiosity, e ela mostra que conseguimos encontrar partículas orgânicas, moléculas orgânicas complexas naquela região, e sim, prova que Marte tinha condições de vida no passado. Então pode ser que tenham formas de vida mais complexas naquela região. E as missões mais recentes, tá? As missões mais recentes são as Perseverance, que foi lançada em 2021, e a Ingenuity. A Perseverance tem como objetivo fazer essa continuidade da pesquisa em vida e também explorar tanto a atmosfera de Marte, tá? Melhorar as medidas, melhorar a precisão e também geológica do planeta para que no futuro próximo o ser humano possa finalmente começar a colonização de Marte. A Ingenuity foi parte também dessa missão, dessa combo todo, onde ela queria fazer justamente o desafio de voar em Marte. E ela provou. Já foram 72 voos muito bem sucedidos e mostra ainda que é possível mandarmos drones mais complexos e rovers mais complexos para Marte e aumentar a perspectiva de pesquisa naquela região. O fato de voar aumenta muito o range de pesquisa que temos e permite que façamos coisas mais complexas, como podemos ver dinâmica de ventos e etc. E essas são as missões principais e que são as grandes que saem na mídia, que a gente consegue pesquisar no dia a dia, que está voltando ao nosso dia a dia, e trouxeram diversas consequências no nosso dia a dia, tanto eletrônica quanto avanços de pesquisa, avanços tecnológicos. Apesar de ter diversos desafios, estamos mais próximos do que nunca. As previsões são que enviemos humanos até a década de 30 e 40. Por mais que seja desafiador, é super importante e agências como a NASA, ESA, a Agência Aeroespacial Indiana, Chinesa, estão todo dia trabalhando para que isso aconteça, melhorando seus sistemas, melhorando seus sistemas de propulsão e tornando possível a exploração espacial. Só que temos dificuldades a passar. E qual é mais importante, o desafio tecnológico ou o desafio biológico? São perguntas que talvez vocês respondam.